Quero agradecer aqui a presença do deputado Mário Mota, do deputado Sérgio Mota. A família Mota está muito bem representada aqui na mesa, né? O deputado Vonei Weber, deputado Berlanda, né? Agradecer aqui a participação de cada um dos colegas, permitindo o quórum regimental, né? Em seguida, eu coloco em discussão e votação as atas da quarta e da quinta reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura. A presente ata está em discussão. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Ordem do dia: discussão e votação do parecer. Relator, deputado Mário Mota, do PL 0059, de 2022, autor, deputado Fabiano da Luz, que reconhece a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, SIDASC, e as centrais de abastecimento do Estado de Santa Catarina, o SEASA, como empresas públicas e sociedade de economia mista de relevante interesse social e econômico para o Estado. A palavra está com Vossa Excelência, deputado Mário Mota. Muito obrigado, presidente Altair Silva. Agora, na condição de integrante da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, eu quero antecipadamente dizer que houve uma coincidência de termos antecipadamente, na reunião de legislação participativa, consumidor e contribuinte, a presença do Dr. Diogo da SIDASC, porque, de alguma forma, a iniciativa do deputado Fabiano da Luz, ao apresentar esse projeto de lei, que recebe o número 059, é uma homenagem também à SIDASC e ao SEASA de Santa Catarina, que são empresas públicas de sociedade de economia mista, considerada, a partir desse projeto de lei, se aprovado, se for até o plenário e for às mãos do governador para sancionar ou vetar, e, se aprovado, esperamos que ele o sancione, considerada empresa de relevante interesse social e econômico do Estado. Esse projeto tem por finalidade, como eu disse, reconhecer a EPAGRE, o SIDASC e o SEASA como empresas públicas e sociedade de economia mista de relevante interesse social e econômico do Estado. A matéria deu entrada na Casa, apresentada pelo deputado Fabiano da Luz, do PT, foi lida no expediente da sessão plenária no dia 31 de março de 2022. Então, percebam que um projeto de lei, às vezes, demora um ano e meio, para poder voltar à discussão e ser aprovado. Ele foi encaminhado à sequência à Comissão de Constituição e Justiça, diligenciado em órgãos governamentais. Todas as diligências feitas são questionamentos que o deputado faz a companhias, a outras instituições, para reforçar a sua opinião final a respeito do projeto. Em todas as diligências, os órgãos governamentais apresentaram manifestações amplamente favoráveis ao projeto de lei, recebendo, então, parecer pela admissibilidade e aprovação da matéria, sob relatoria, na oportunidade, do deputado Mauro de Nadal. Na sequência, foi submetida à análise da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, com parecer e relatoria da deputada Luciane Carminati, também aprovado por unanimidade naquela comissão, sendo encaminhado para análise de mérito a esta Comissão Agricultura e Desenvolvimento Rural, em que fui designado relator na forma regimental. Este é o relatório para que compreendamos o que estamos votando, e eu peço licença para passar ao voto. Considerando a análise da matéria sob a ótica da presente Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, de acordo com artigos e parágrafos do regimento interno da Assembleia Legislativa, eu examino, à luz do interesse público, notadamente quanto aos campos temáticos e áreas de atividade que lhe competem. Nesse sentido, o projeto de lei em apreço pretende reconhecer a EPAGRE, SIDASC e SEASA como empresas públicas e sociedade de economia mista
de relevante interesse social e econômico do Estado. Todas as empresas mencionadas têm atuações especializadas na área da agricultura e da pecuária do Estado, e hoje vai além, inclusive apoiando a educação do jovem no campo, buscando o desenvolvimento do setor e protegendo os trabalhadores rurais. Assim, como relator desse projeto aqui nesta comissão, eu entendo que reconhecer o relevante interesse social de tais empresas significa valorizar as instituições públicas que, por meio de sua atuação técnica e estratégica, fortalecem o setor agropecuário catarinense e promovem o desenvolvimento regional, gerando empregos e garantindo a segurança sanitária. Diante do exposto, com fundamento no artigo 144 do nosso regimento interno, eu voto pela aprovação do projeto de lei 0059/2022 nesta Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Sala das Comissões, era esse o meu relatório e voto, senhor presidente. A presente matéria, o PL 0059/2022, de autoria do deputado Fabiano da Luz, está em apreciação. Deputado Volney Zebra está com a palavra. Primeiramente, cumprimentá-lo de forma especial, nosso presidente da Comissão da Agricultura, assim como nossos nobres colegas deputados que se fazem aqui presente, também a todos que nos acompanham, estão aqui presentes no dia de hoje, nessa manhã fria, mas por um bom sinal, o sol apareceu, né? O dia de ontem foi um dia muito fechado, né, com muita neblina e tal, e muito frio. Hoje frio, mas com sol. A agricultura, ela precisa disso, né? Precisa também do sol e tal, mas eu quero aqui falar um pouquinho, parabenizar o deputado Fabiano da Luz pela iniciativa, né, no qual busca esse reconhecimento, né, e colocando aí, né, as nossas empresas, tanto a IPAR quanto a SIDASC e SEASAS, como empresas públicas e sociedade de economia mista de relevante interesse social e econômico do Estado. Quando eu falo, e aqui o título fala de relevante interesse social e econômico do Estado, vale lembrar que a IPAGRE, desde a época, Berlanda, que a Caresc, era a Caresc, né? A Caresc, e que vira IPAGRE, ela já veio contribuindo para o desenvolvimento da nossa agropecuária, uma vez de que o homem do campo, lá atrás, ele não tinha conhecimento, tanto em manejo, genética, maneiras de buscar diversificação das atividades dentro da propriedade, o qual isso, através da empresa EPAGRE, na época a Caresc, trouxe, através dos técnicos do Estado, esse conhecimento para dentro das propriedades. Digo isso porque eu mesmo sou prova viva, porque a nossa propriedade, através do meu pai, seu André Weber, a gente abriu as portas da propriedade para a IPAGRE entrar dentro da propriedade, e a nossa propriedade ela virou praticamente um laboratório, o qual foi desenvolvido grandes atividades, grandes técnicas significativas para mudar a realidade na época da produção de leite, de suínos, da questão do peixe, da questão da forma de como fazer a silagem, o manejo, o pastoreio e assim por diante. E a nossa propriedade ela virou altamente produtiva, o qual eu agradeço muito, né, a participação da EPAGRE nesse nosso sucesso. Então, eu não tinha como não deixar de falar dessa relevante importância que é a EPAGRE para os catarinenses, assim também como a SIDASC, porque as nossas atividades também sempre requereu, né, a presença dos técnicos também na atividade dentro do processo, sendo através dos veterinários com atendimento clínico e também a SIDASC na questão das inspeções, controlando as inspeções dos nossos produtos que saem dos nossos estabelecimentos e que vão atender não só o nosso Estado, mas o nosso Brasil e também o exterior. Eu só faço um alerta aqui, o SEASA também é muito importante, o qual dá a oportunidade do nosso produtor levar os seus produtos e buscar a sua comercialização, muitas vezes sem o atravessador,
né, valorizando e dando condições de agregar valor no seu produto, sendo assim melhorando a sua renda e, com isso, melhorando a qualidade de vida do nosso homem do campo. Só quero fazer um alerta aqui, presidente Altair Silva, na questão tanto da SIDASC, da EPAGRE. Aqui não vem ao caso a UIMA, porque não está aqui identificando, mas eu até tenho colocado isso por diversas vezes já ao próprio governo, da contratação de profissionais nessas áreas. Hoje, realmente é insuficiente o número de profissionais, a gente sabe que faz um trabalho excelente, exemplar, de forma muito profissional, muito técnico, mas vamos ser bem sinceros que os braços eles estão curtos para abraçar tantas atividades, tantos segmentos, tantos estabelecimentos com inspeções e tal, o qual o nosso Estado é um Estado de um povo de espírito empreendedor, o qual temos muitos estabelecimentos instalados e muitos nascendo, o qual, para nascer, precisa da autorização, precisa da vistoria, e muitas vezes está represado aí milhões e milhões de investimentos, porque existe um pouco de morosidade na autorização por esses órgãos, né, que muitas vezes trabalham com muita intensidade, ou, aliás, que todos os dias trabalham com muita intensidade, mas as demandas são maior do que a disponibilidade de pessoas que ali trabalham. Vale lembrar, por exemplo, o SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produto de Origem Animal. O estabelecimento ele já existe, e automaticamente ele passa para a SISB, aonde o CIE, que ele já tem, ele vende só dentro do Estado. O SISB dá a oportunidade de vender no Brasil inteiro. E o próprio estabelecimento não pode controlar ele mesmo com um profissional técnico pago por ele. Tem que ser um profissional oficial ou do município ou do Estado, tem que ser público. E muitas vezes falta esse profissional, e o estabelecimento não consegue migrar do CIE para o SISB, para poder ampliar as suas atividades e, automaticamente, do SISB, buscar um CIF, aí sim buscar a exportação. Então, existe um represamento nesse sentido, e aí o meu alerta aqui é que o nosso governo ele possa, através do segmento Secretaria da Agricultura, o qual aqui também chama essa atenção para o secretário Carlos Chiodini, que de imediato busque aí o alinhamento para ampliar os profissionais dentro da SIDASC e da EPAG. Na EPAG, com profissionais agrônomos, e na SIDASC, com profissionais veterinários, para ampliar esse número de profissionais e, com isso, melhorar e dar celeridade e oportunidade do nascimento de novas atividades e novos estabelecimentos no nosso Estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu consulto. Mais algum colega quer se manifestar? Em não havendo, eu coloco em votação o PL número 0059. Os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Quero agradecer muito ao relator dessa importante matéria, o deputado Fabiano da Luz também, e também aqui a fala do deputado Volney Weber, defendendo as nossas empresas do setor agropecuário. Eu quero fazer um registro aqui. Primeiramente, eu quero chamar, nós temos 2 convidados, para explanação sobre o momento atual e os desafios da suinicultura, com o presidente do Núcleo Municipal de Iporã do Oeste e presidente do Núcleo Regional dos Suinicultores do Extremo Oeste, o senhor Tiago Volney Croix, que eu gostaria que já tomasse assento aqui à mesa, e também chamar para participação aqui do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riqueza e presidente da microrregião Três Fronteiras, o senhor Vanderlei Ruti Costa, que falará sobre a cadeia leiteira do Extremo Oeste. Então, nossos 2 convidados gostariam que tomasse assento aqui conosco. Enquanto isso, eu vou fazer o registro de lideranças que estão participando desta reunião da Comissão de Agricultura. O seu Lírio Vattier, que é presidente do sindicato aqui de São Miguel do Oeste, o seu Neivo Alebrani, que é o presidente do sindicato de Maravilha,
o senhor Roque Orso, que é diretor financeiro do sindicato aqui de São Miguel do Oeste, o senhor Luciano Vacarim, que é o presidente do sindicato de Caibi, o seu Éder de Bonin, que é o coordenador geral da juventude do sindicato de Caibi. E quero aproveitar aqui, Caibi está com uma grande comitiva aqui, liderada pela vereadora presidente Edmara Conte Portes, o vereador Paulo Antônio Martins, o vereador Zelindo Carão, do secretário da Agricultura, Cleverson, e também a liderança do município de Tonápolis, o vereador Renato Gaúcho, o vereador Laurício Nicodem, também o vereador Adilson Borba. Quero também aqui citar a presença do vereador, grande liderança lá do agronegócio, da agricultura, o vereador e produtor rural de Maravilha, o nosso amigo Natalino Prante. Sejam todos bem-vindos. Quero aqui registrar também a presença do ex-prefeito de Caibi, aliás, do ex-prefeito de Mondaí, o Dili, do ex-prefeito do município de São Carlos, Rudi Sander, saudar todos os presentes aqui nesta Comissão de Agricultura. Eu passo a palavra, primeiramente, para o senhor Tiago Vianney Crote, para falar sobre o momento da suinocultura, os desafios da suinocultura aqui do Extremo Oeste. Então, a palavra está com Vossa Excelência, Vonei. Aliás, Tiago Crote. Bom dia a toda a mesa diretora aí. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, né, pelo convite feito à nossa pessoa, à nossa Associação dos Suinocultores, representando aqui o Núcleo Municipal de Iporã do Oeste e também o Núcleo Regional dos Criadores de Suínos e, ao mesmo tempo, representando a CCS também, que é a Associação Catarinense de Suínos. Falar um pouquinho da questão da história da suinocultura aqui, faz parte do desenvolvimento dos nossos municípios aqui na região, né? Desde antigamente, os primeiros habitantes aqui trabalharam com suinocultura, né? Então, assim, a importância de a gente ter a suinocultura no nosso meio para o desenvolvimento da região, né? Pensando na questão dos produtores tendo a sua atividade, empregos diretos nos frigoríficos e os demais empregos indiretos que fazem parte do nosso dia a dia. O modelo de criação mudou um pouco em relação ao que era no passado. Hoje, temos várias integradoras, cooperativas, né? Mudou o sistema do produtor independente para o produtor integrado, né? Hoje, o nosso estado tem em torno de 90% de produtores integrados, apenas 10% é independente ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, também temos propriedades altamente tecnificadas, né? Desde a criação do leitão até o sistema final da terminação. Para isso, ter uma otimização de todos os recursos, desde mão de obra, de insumos, né? Baixar o custo de produção. A questão, hoje, um desafio que a gente vê é em relação à questão ambiental. Muitas vezes a suinocultura taxada como poluidora, né? Mas esquecemos de olhar o que a suinocultura também traz de desenvolvimento para a nossa região. A questão de reserva legal, qualquer momento que você pensa em investir no ramo, você precisa estar ambientalmente correto, né? Reserva legal averbada, APP, que é a área de preservação permanente, no seu devido lugar,
Então, assim, você não desenvolve nenhuma atividade relacionada à suinocultura se você não está ambientalmente adequado, né? Pensar um pouquinho, né? Aproveitar a oportunidade. Temos o Código Ambiental catarinense, né? E lá fala sobre a remuneração dessas reservas legais. Até hoje, simplesmente ficou no papel isso, né? Então, fica um chamado aí de cobrança, né? Para a gente tentar viabilizar essa remuneração. E o que a gente entende? A preservação que o produtor rural faz, indiferente se é suinocultor, avicultor, ele não faz somente em benefício próprio, ele faz para toda a sociedade, né? Somos um estado diferenciado, apenas, digamos, 20% das nossas áreas são em reserva legal. E como que nós vamos remunerar o produtor? Ele comprou a área de terra, paga imposto sobre essa terra, e qual que é o benefício da sociedade, né? O que a sociedade está devolvendo para o produtor que está fazendo um serviço para toda a sociedade, não somente para um ou para o outro, né? Dessa forma, também fizemos parte do Comitê de Águas, né? Aqui do extremo oeste, que é o Comitê do Rio das Antas, onde que a gente também debate sobre a questão ambiental no comitê. Sempre procurando chegar num consenso aí que precisamos ter um equilíbrio entre a atividade e o meio ambiente, né? Outra questão de um momento que a gente fala é a questão da lei da parceria ou lei da integração, né? A lei federal, aprovada em 2016, que regula os contratos de integração, que visa o equilíbrio nas relações, criando mecanismos para a resolução de conflitos. O que acontece hoje com a lei da parceria? Muitas vezes pouco falada, muitos produtores sabem superficialmente sobre esta lei. As próprias empresas escondem em momentos esta lei dos produtores, né? E o que acontece com o produtor? Muitas vezes fica com medo de retaliações, né? Fica acuado, não sabe dos seus direitos. Então, assim, acredito que podemos levar ao conhecimento de todos sobre a lei. E são 9 anos já da aprovação, agora no fim do mês de maio. Então, mais do que na hora dela ser implantada, né? E acabar chamando as empresas também para ver o que está acontecendo, por que não estão aceitando de fato, né? A gente não está questionando a lei, apenas queremos que ela seja aplicada para haver um equilíbrio entre os produtores e a empresa, né? A voz dos produtores sobre os seus direitos, tudo que é debatido é através da CADEC, né, que é a Comissão de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação, para facilitar a resolução desses conflitos. E, por vezes, a gente não consegue colocar os nossos anseios para a empresa, para as empresas, né? Então, acho que o modelo de criação está aí, né? Uma verticalização, a empresa falando que esse é o mínimo, esses são os parâmetros, mas a campo não é exatamente o que nos é colocado, né? Para também a gente ter uma segurança jurídica nessas relações, né? Saber dos seus direitos, para também
de transparência. Acho que quando existe parceria, integração, deve haver transparência, ambos os lados. Falando da lei da parceria, tem o FONEAGRO, que reuniria todos os movimentos em prol dos produtores e também as agroindústrias. Até hoje, o FONEAGRO não passou de algo de papel, pelo fato de 9 anos a gente já conversando sobre isso, um empurra para um, outro empurra para outro, e ninguém toma uma iniciativa para chegar num consenso e falar, o FONEAGRO tem essa função. Enquanto o núcleo regional tenta fazer um trabalho lá no cantinho, aqui no extremo oeste, muitas vezes são colocadas questões pessoais no meio também, né? E a lei da parceria nos dá esse direito, né? Quando é uma associação, de fazer um estudo de custo, por exemplo, não necessariamente pelo FONEAGRO, mas quando a associação faz estudo de custo, chega lá na empresa, não é validado porque o órgão oficial não estaria de acordo, né? Então, assim, o FONEAGRO, chamar o Senar, né, o Vanderlei está aí, né, para a gente chegar e, ponto final, agora o FONEAGRO está do lado dos produtores, defende a empresa também, mas é esse o caminho a ser seguido, né? Então, acho que é interessante a gente falar sobre isso nesse momento. Antes, quando chegamos, fiquei muito feliz também, quando foi falado em questão de sucessão familiar. É uma preocupação nossa também, né? Mas hoje, quando a gente acompanha um pouquinho as universidades, temos uma universidade próxima aí em Itapiranga, foi feito um estudo onde que 70% do material escolar das nossas crianças fala mal do agronegócio. Como é que nós vamos chegar para uma criança, onde todo dia a gente está lá na escola falando que o agronegócio faz mal, que o produtor rural destrói a natureza? Como é que essa criança vai se sentir incentivada a seguir na atividade rural? Então, vamos, acho que, rever os nossos materiais. O nosso estado tem a essência agrícola, temos indústrias, né? Somos um estado diferenciado, mas se a gente quer sucessão, não é falando mal para as nossas crianças e vamos conseguir fazer sucessores, que é um desafio tanto para a indústria, para os comércios locais e para as propriedades rurais. Imagina o filho chegar em casa e falar, pai, você está destruindo a natureza. Será que ele vai querer continuar na atividade? Né? Antes falei da questão da reserva legal, né? A gente preserva para todos, né? Inclusive para quem fala mal da nossa atividade. E uma notícia fresca hoje de manhã, FECOAGRO, né? Aumento de 16% nas exportações em relação ao ano passado. Então, isso demonstra que nosso estado sabe fazer bem feito, né? Todos os produtores, em diferente atividade que desempenha, faz bem feito e atende os principais mercados no mundo, os mais exigentes. Né? O pessoal da Cidasc aqui falando sobre exportações, né? Então, isso demonstra que nós sabemos fazer e fazer bem feito, produzir com qualidade, para atender o mais exigente consumidor. Muito obrigado ao Tiago. Nós vamos fazer primeiro as duas falas, depois eu vou abrir aqui para os colegas também. E eu passo a palavra para o nosso amigo Vanderlei Rutkowski, né,
que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Riqueza, também o presidente aqui da micro-região das Três Fronteiras. Então, a palavra está com Vossa Excelência, Vanderlei. Bom dia, Altair, a todos os presentes aqui, o presidente da comissão, cumprimentando você, quero cumprimentar todos os deputados aqui presentes, cumprimentando também os nossos presidentes de sindicatos aqui da nossa região, os nossos agricultores aqui presentes. É importante a presença de vocês para ver e a gente dialogar essa comissão da agricultura, que é uma comissão bastante importante para nós agricultores e também para toda a nossa sociedade, em especial o nosso oeste catarinense, que é essencial agrícola. Tanto a suinicultura quanto a bovinocultura de leite, muitas vezes ele passa por várias dificuldades. Na suinocultura, a gente é exportador, então a gente tem uma cadeia, mas também uma cadeia bem organizada pelas cooperativas, mas que o nosso produtor lá na ponta, aquele que produz, aquele que faz, que eu digo que é o motor, às vezes ele tem muita dificuldade de trazer para vocês, para a comissão. E sei que vocês são sabedor disso. O nosso produtor de leite, ele enfrenta outra dificuldade bastante ampla, que nós temos um acordo comercial Mercosul, né? Onde que nós produtores de leite, a gente não tem uma associação ou uma cooperativa, não tem uma integração. Ele é um pouco diferente, que o nosso agricultor sofre lá na ponta, e os últimos dias a gente vem recebendo várias indagações de produtores de leite, né, da questão da baixa do litro de leite pago ao produtor. Inclusive, aí se o custo de produção fosse baixar, nós até estaria consciente, mas quero levar para a comissão que não baixou o custo de produção para o nosso produtor. Falar da importância da produção de leite para o estado de Santa Catarina. Um estado pequeno, mas que tem uma relevante muito grande de produtores. Isso faz com que gera emprego, tanto lá na propriedade rural, mas os terceirizados, caminhões, combustível, e pessoas que trabalham lá nas queijarias, ou aonde que for. Então, o leite ele tem um papel importante aqui na nossa região oeste. Quero trazer alguns números sobre a produção do estado. Hoje nós produzimos 3,21 bilhões de litros de leite, tá? O extremo oeste, o oeste catarinense, ele corresponde a quase 76% da produção de leite. A importância econômica, como eu vinha falando, o leite tem uma importante principal cadeia produtiva do agronegócio aqui, como a suinicultura, como a avicultura, como a produção de grão. Então, ele é um dos principais produção produtiva. Vamos falar sobre qualidade. Nossos agricultores, eles investem muito em qualidade, em genética, em se aprimorar a produção de leite. Então, a nossa qualidade é quase inquestionável. Tá? Então, isso faz com que o que bebe leite produzido aqui em Santa Catarina é um leite ótimo, um leite bom. E esse produto é produzido principalmente por pequenas propriedades rurais, onde que ele traz várias ações para toda a nossa sociedade. Então, falar sobre qual é o grande problema, qual que é o entrave dessa baixa do leite. A gente veio estudando um pouco e entendendo para trazer alguma coisa para a comissão. Hoje nós temos vários fatores. A principal dele ainda é a importação de leite
tá? Que a gente vem discutindo, a gente fez várias ações nos anos anteriores aqui, junto com os nossos sindicatos, junto com os nossos produtores, né? Que hoje é o maior entrave nosso é a importação de leite pelo esse acordo comercial que tem, que vem da Argentina e do Uruguai. Também, fazendo análise desse contexto, a gente vê um pouco baixo de poder aquisitivo dos nossos consumidores. Então, isso também faz com que acaba comprando menos leite, quem consome. Por quê? Porque houve uma alta de valores do café, do óleo de soja, de outros fatores da prateleira do mercado. Então, o leite acabou ficando um pouco para trás. Então, a gente vem discutindo e recebe muitas demandas dos nossos produtores rurais quanto a essa baixa de leite. E a gente vê que tudo isso impacta para o nosso produtor lá na ponta. Então, devemos, e eu acho que a gente faz parte aqui da nossa microrregião, são 21 municípios que a gente tem sindicatos atuantes. Faço parte também da direção da nossa federação, a FETAESC, aonde que trabalha muito bem para a nossa agricultura familiar do estado de Santa Catarina, fazendo ações, buscando melhorias e fazendo com que o nosso agricultor ele tenha mais dinheiro para investir, para pagar seus investimentos lá na sua propriedade. Então, isso é o nosso papel. E eu acredito, e tenho certeza, Altair e todos da Comissão da Agricultura, que nós devemos, em conjunto, nós achar uma saída para que o leite não ter essa volatilidade que está tendo consequentemente. Então, nós, em 2023, nós tivemos uma baixa do litro de leite, a gente trabalhou muito forte, fizemos várias ações junto com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, a nível federal, para dialogar com o governo, para que a gente pudesse, de repente, determinar algumas regras na importação de leite, porque valorizar melhor os nossos produtos, que são produtos de qualidade, aqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, e aonde que há entrada de muito leite de fora para o nosso estado, e isso faz com que baixe os preços. O mercado ele é bem certo, se tem se tem volume, acaba baixando os preços e faz com que às vezes o nosso agricultor não consiga honrar seus compromissos lá na ponta. Ele fez investimento, ele fez adequações nas suas instalações e faz com isso grandes problemas. E sem nós falar, o nosso amigo aqui da suinocultura falou da sucessão familiar. Se é uma atividade que não traz rentabilidade, como que eu vou falar para o meu filho, ou para o meu vizinho, ou para o meu parente, entrar na atividade? Porque ela não está te dando lucratividade. Então, como que nós vamos fazer a sucessão familiar? Como que nós vamos manter o nosso jovem lá no meio rural? Então, tudo isso são entraves que dificultam, e quando a nossa maior preocupação é de quando nós não ter produtores de leite que seja autossuficiente para trazer o leite na mesa do nosso povo brasileiro. Aí sim que nós vamos estar na mão de outros países, e aí eles vão colocar o preço que eles necessitam, e o nosso consumidor vai pagar o preço que for esse leite. Então, de certa forma, quero agradecer muito, deputado, por nos convidar para a gente fazer parte da mesa, para trazer e falar sobre essa atividade tão importante que é o leite. Vários outros entraves também nós vemos enfrentando, nós agricultores, não só produtores de leite, deputados, presidente da comissão, Altair, a suinocultura a mesma coisa, a avicultura, a nossa bovinocultura de corte também vem enfrentando. Nós
temos muitas burocracia para nós agricultores, nós produtores, nós proprietários de terra. Vocês são sabedor disso. A gente estava, no final do mês passado, a gente estava em Brasília, numa audiência pública, né, onde que nós temos entrave do Cadastro Ambiental Rural de Santa Catarina. Eu acho que discutiram ontem, acompanhei um pouco, tá? E acredito que essa comissão deve tratar muito essa situação do nosso Cadastro Ambiental Rural. A gente vem buscando políticas agrícolas que o nosso agricultor que esteja o seu Cadastro Ambiental Rural ativo ou analisado, ele possa pagar menos juro aqui na ponta. Então, nós precisamos que essa comissão cobre mensalmente o governo do Estado e também o governo federal, para que isso aconteça. Nós também temos outros grande problema, que ontem foi votado na comissão dos deputados, a nível federal, que era uma demanda da nossa audiência pública, que é a alteração do georreferenciamento para os produtores rurais, que era agora dia 20 de dezembro. Então, foi alterada essa data, a gente trabalhou muito forte em cima disso. Pessoas aqui do Oeste Catarinense tivemos na audiência pública, então foi votado e favorável a aumento da data para os nossos produtores fazer o georreferenciamento, para 2028. Então, quero aqui, em nome dos nossos produtores, tanto de todas as atividades produtoras agrícolas aqui do Oeste Catarinense, a gente pedir para que essa comissão cobre fortemente o governo do Estado dessa situação do georreferenciamento para as nossas propriedades rurais, que está na lei, deputado, está na lei, onde que o governo deve estar fazendo subsídio dessas ações para os nossos produtores rurais. Teria mais coisas para nós falar, mas acredito que depois, de repente, possa haver algumas perguntas, a gente pode estar esclarecendo mais algumas coisas, mas quero que essa comissão cuide dos nossos produtores de leite, da produção importante que é o leite aqui do Oeste Catarinense, que dentro do Estado, toda essa produção que eu mencionei, 76% vem do Oeste Catarinense. Então, faz com que tenha uma bacia leiteira. Hoje, a nossa principal bacia leiteira é São João do Oeste, aqui da nossa região. Nós contemplamos vários municípios aqui da nossa região como maiores produtores de leite do Estado de Santa Catarina. Estou aberto aí, depois, para a gente fazer alguma discussão a mais, mas dizer para vocês que nós, FETAESC, nós, sindicatos, que trabalhamos diretamente com o nosso produtor, que é a porta de entrada de quando o nosso agricultor tem problemas, ele vem e bate na porta dos nossos sindicatos. É ali que a gente vai dialogar. Então, cuidem e vamos fazer políticas voltadas para a permanência dos nossos produtores, para a permanência da sucessão familiar, que a gente possa, através de várias políticas que, tanto dentro do governo do Estado e a nível federal, que nós devemos estar implementando e cobrando para que a gente possa cada vez mais e melhor deixar o nosso produtor produzindo, porque é mais barato nós deixar o nosso produtor produzindo aqui no campo do que, de repente, entraves, tirar ele do campo e levar para a cidade. É mais barato nós deixar o agricultor produzindo lá no meio rural do que nós levar ele para a cidade, para os grandes centros. Ali se torna mais caro para o governo. Muito obrigado, Altair, obrigado a todos os nossos deputados, e a gente fica aqui aberto para alguma indagação dentro da possibilidade que a gente também, não somos profissionais, sou agricultor riquezense, sou produtor de tabaco, sou produtor de milho e também de gado de corte. Falando em tabaco, quero também... não fui convidado para a gente falar sobre esse problema, mas nós temos uma lei aonde que deve estar permeando dentro também da Comissão da Agricultura sobre a comercialização do tabaco de Santa Catarina. Então, acho que é um projeto do deputado Sargento Lima, e gostaria muito que essa comissão, junto com o Sargento Lima, nós discutíssemos muito isso,
porque dá uma segurança para o nosso produtor de fumo também, a compra do fumo no galpão. Então, Rio Grande do Sul já é uma realidade e nós queremos trazer para o estado de Santa Catarina, para nós dar uma segurança para o nosso produtor de fumo, aquele produtor que tem 2, 3, 4 hectares de área de terra, que o fumo ele dá um valor um pouco mais alto para o nosso produtor. Então, também que a comissão cuida disso também. Muito obrigado, deputado, e a todos os integrantes da mesa. Quero agradecer a fala do nosso presidente do sindicato, Vanderlei Rutikowski, que é um profundo conhecedor das demandas do agro. Sei que precisaria muito mais tempo, mas aqui nós temos tempo regimental, temos que seguir aqui a cronometria. Eu quero registrar a presença do nosso amigo, o deputado José Milton Schaefer, engenheiro agrônomo, e que já presidiu por muitas vezes a Comissão de Agricultura, né? Quero registrar a presença do deputado Sargento Lima, nosso amigo, também técnico agrícola, né? E que prestigia essa importante reunião. Eu quero... Deputado Vicente Caro Preso. O deputado Vicente Caro Preso, deputado grande italiano aí, né? Muito obrigado pela presença também. Registrar a presença do ex-vereador Martelinho, do município de São Carlos, nosso amigo, também do Silvio da Silveira, que é da Defesa Civil de Princesa, o vereador Fabrício, de Guarujá do Sul, né? O suplente vereador Bernardo, da cidade de Palmitos. E citar aqui também a presença do nosso amigo Carlos Humberto da Silva, assim como o nosso ex-prefeito de Concórdia, que também prestigia essa reunião da Comissão de Agricultura. Eu estou aqui com a presença do meu amigo Lenoir Brock, né? Ele pediu 5 minutinhos para falar. O Leonir Brock, ele nosso presidente, vice-presidente regional da FACISC e uma das lideranças da FACISC em Santa Catarina, que é a Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina. E eu passaria a palavra, você pediu 5 minutos, por questões regimentais aqui, eu vou precisar que até seja menos, 3 minutos, se for possível. Obrigado, presidente Altair. Bom dia a todos os deputados e presentes. Na verdade, eu pedi esse espaço para oferecer a parceria da Federação das Associações Comerciais de Santa Catarina, principalmente nessa área, que é a área de inteligência, que a entidade desenvolveu agora há pouco tempo uma diretoria para cuidar das informações de Santa Catarina. O senhor pode assistir junto com a gente, onde nós apresentamos o mapa do agro de Santa Catarina, que foi uma surpresa agradável, inclusive para nós. E ouvindo agora as apresentações aqui que foram ditas, nós temos, assim, rapidamente, como nós somos líderes na produção, na exportação, inclusive, de carne suína, com 57% do total nacional. A carne de codorna, nós somos o único do Brasil habilitado para exportação. Papel craft, nós produzimos 45% das exportações nacionais. Carne de ovos processados, carne de aves processadas, 48% do total nacional. Nós exportamos também 35% das exportações de madeira, 50% das exportações de bananas, também é Santa Catarina que faz. Nós somos o segundo maior exportador do país de carne de aves, miudezas comestíveis, tabaco não manufaturado, que foi falado aqui também, gelatina, nós somos o terceiro no total nacional, com 31%, segundo, aliás, máquinas agrícolas diversas, têxtil e confecção, 24%, e nós somos o terceiro maior exportador do país de peixes congelados, ovos e mel. Então, é muita coisa que o estado de Santa Catarina produz e exporta. Falando aqui do Oeste, nós somos a segunda bacia leiteira
do Brasil, inclusive, a primeira é o Rio Grande do Sul, mas em termos de bacia, Santa Catarina tem a segunda maior do país. Então, e esse centro de inteligência, deputado Altair, está à disposição na FACIS, que nós queremos fazer essa parceria de troca de informações e colocar à disposição também dos produtores, através das nossas associações, porque nós temos muitas associações em Santa Catarina, que são a Associação Comercial, Industrial, de Serviços e da Agricultura. Então, nós podemos usar, além das associações, essa possibilidade da inteligência que a gente tem para fazer essa interlocução e usar as competências e a capacidade da nossa entidade está à disposição dos nossos deputados. Então, a nossa oferta aqui é de parceria, a gente não está pedindo nada, e sim a gente está oferecendo uma oportunidade para trabalhar juntos pelo bem do agro e de toda a Santa Catarina, porque nós também somos representantes, o senhor sabe, sou também diretor de ferrovias e do agronegócio da nossa querida FACISC. Muito obrigado. Eu quero agradecer a presença do Leonir Brock. Nós soubemos da sua luta, seu trabalho, a sua história pelo associativismo empresarial e temos muita alegria de ser seu amigo e saber que você faz um grande trabalho e vem aqui humildemente oferecer essa parceria que é tão importante para nós. Eu quero registrar a presença do deputado Mauro de Nadal, nosso ex-presidente da Assembleia Legislativa, membro titular aqui da Comissão de Agricultura, agradecer a sua presença. Eu gostaria, antes de caminhar para o encerramento, consultar o deputado Mário Mota, gostaria de fazer uso da palavra. Então, eu peço licença apenas para citar uma curiosidade que eu conversava com o Leonir. Recentemente, nós fizemos uma visita em Otacílio Costa, na nossa grande indústria de papel, e ficamos sabendo que a maior fábrica de sacos de cimento do mundo fica em Lages, Santa Catarina. A maior fábrica de embalagens, sacos de cimento, é em Lages. Então, é apenas mais um dado. Eu sei que ela tem a ver também com o agro, né, com a produção do papel, movimenta uma cadeia impressionante, mas é mais como curiosidade mesmo. Mas, esta parceria que ele propõe, eu acho muito importante, porque hoje a Fiesc, por exemplo, tem uma sala de dados. Você vai à Fiesc, é recebido, eles te levam numa sala que tem um telão enorme e eles fazem uma apresentação de dados, que, quando são cruzados, produzem informação como essas que o nosso amigo Leonir trouxe. Apenas como curiosidade, mas parabenizar os nossos dois convidados especiais e ao Leonir pelas falas. Muito obrigado. Obrigado, deputado Mário Mota. Eu gostaria de passar a palavra ao deputado Sargento Lima, eu creio que é para falar sobre o projeto do tabaco, a qual eu também tenho um projeto apensado ao projeto de Vossa Excelência, e compartilhamos do mesmo pensamento que nós precisamos dar uma estabilidade maior ao produtor do tabaco, que fica, muitas vezes, refém de um cenário e não tem a quem recorrer. Então, eu passo a palavra para Vossa Excelência, nós estamos nos minutos finais, mas, dada a relevância, vamos abrir aí a sessão. Opa, aperta. Tem que ligar lá embaixo. Agradeço a oportunidade, presidente. É só para esse pedido de vistas que houve esse projeto aí, foi algo que foi acordado entre os deputados, porque pela relevância e importância do assunto, que é preciso ele ser discutido muito com quem realmente interessa. O projeto não é do deputado, o projeto é de quem lhe interessa, é do produtor. Então, a gente está oportunizando que também seja feita uma audiência pública no sul do Estado, tá? E isso é importante que seja feito. Então, esse pequeno retardo temporal que houve para a tramitação dele corrente entre todas as comissões ali, é justamente com esse objetivo, para a gente poder oportunizar. Foi feito uma já no Planalto Norte, agora nós vamos lá para o sul do Estado, dar a oportunidade também dos deputados da região poderem discutir isso lá com os agricultores daquela região, e, por fim, eu tenho certeza que vai ser pacificado. Soma-se o nosso apensamento ali dentro, que eu fico muito feliz e honrado com essa oportunidade de ter são mais mãos segurando por ele ali, e eu não tenho dúvida nenhuma que, tão logo termine essa maratona de audiências públicas, que é necessário,
porque, a partir de uma audiência pública, nós tivemos também um entendimento que a gente tem que possibilitar aquele que quer vender na prancha também assim o faça, diferente de outros estados, que é uma opção dele, né? Liberdade econômica é isso. Então, a gente já foi se incluído isso ao projeto. Então, eu acredito que, tão logo termine isso, que para mim é muito salutar, as audiências públicas, a gente consiga já fazer com que ele reste aprovado, se Deus quiser, ainda no ano de 2025. Ok? Valeu, obrigadão. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Deputado Mauro de Nadal, quer fazer a sua palavra? Nós, o Croit gostaria de... 30 segundos, então, para as considerações finais. Certo, obrigado, Altair, a oportunidade. E neste dia 14 de junho vamos ter o Seminário Regional da Suinocultura no município de Iporã do Oeste, 23º, então já de longa data que a gente faz esse seminário, né, abrangendo a regional aqui de São Miguel do Oeste, que compõe os municípios de Guaraciaba, Descanso, Tunápolis, Itapiranga, São João do Oeste, Iporã do Oeste e Mondaí. Muito bem. Desde que foi criado a sessão itinerante, quando o nosso membro aqui da Comissão da Agricultura estava presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal, em todas as reuniões da Comissão de Agricultura, a gente procurou trazer o produtor, né? A gente sabe que lá em Florianópolis fica fácil para as entidades irem nas reuniões. Como a gente está na base, a gente convida o produtor. Então, eu fico muito feliz. Nós estamos aqui com o presidente da Associação dos Produtores de Suíno, que é um produtor, e também o presidente do Sindicato Rural ligado à FETAESC, também falando da dificuldade do produtor de leite, né? Nós fizemos várias anotações, desde a reserva legal, a questão da remuneração, a lei da integração, a sua aplicação, os materiais escolares incentivando a participação do agro, não ao contrário, como ocorre em algumas situações, a questão da importação do leite como maior entrave para que nós buscamos o equilíbrio dos preços, a questão da sucessão familiar com renda, né, porque não se faz sucessão sem renda na propriedade, a questão do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que foi amplamente debatido, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, numa grande força-tarefa aí para nós darmos celeridade ao CAR, que é a principal demanda para que os produtores possam ter, inclusive, descontos nas taxas de juros nos financiamentos bancários e, ao mesmo tempo, ter acesso a esse crédito, porque é necessário ter o cadastro ambiental atualizado. Eu quero agradecer aqui a presença de todos, essa sessão foi gravada, está à disposição, e temos a certeza que contribuiu muito para o debate, para o fortalecimento do agro catarinense. A todos um bom dia, está encerrada a reunião da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. Muito obrigado a todos.